Densidade, massa específica e peso específico. Qual a diferença entre essas grandezas e como calcular? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento o conteúdo das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E eu falo aqui de São Paulo. Comenta aí, de que cidade você está assistindo esse vídeo? A massa específica é a grandeza física que relaciona a massa de uma substância com o seu volume. No sistema internacional, ela é dada em quilogramas por metro cúbico, mas também pode aparecer em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por litro. A sua fórmula é essa aqui, onde o μ é a massa específica, m é a massa da substância, v é o volume da substância. E a da água, por exemplo, é de 1000 kg por metro cúbico. A densidade é uma grandeza bastante semelhante à massa específica, porque ambas relacionam a massa com o volume. Mas qual que é a diferença? No caso da massa específica, a gente trabalha com a massa da substância e o volume da substância. No caso da densidade, é a massa do corpo sobre o volume do corpo. Mas não é a mesma coisa? Não, porque vamos pensar o seguinte, imagina uma bola. Se for a massa específica, a gente vai desconsiderar essa parte interna, que tem ar. Vai considerar só essa parede da bola. No caso da densidade, a gente vai considerar a bola inteira, a massa dela e o volume dela cheia. Um outro exemplo é um navio. Por que ele não afunda? Já que a gente sabe que o ferro e o aço são mais pesados que a água. A massa específica do navio é maior que a da água. Porém, como ele tem um casco cheio de ar, ele tem a densidade reduzida, porque ele tem bastante volume, mas uma parte é de metal e outra parte ele é oco. Então ele fica menos denso do que a água, por isso que ele boia. Quando nós tivermos objetos maciços, a massa específica vai ser igual à densidade, porque não haverá nenhum espaço vazio dentro do objeto. E para calcularmos a densidade, nós utilizamos essa fórmula, onde D é a densidade, M é a massa do corpo agora, e V é o volume do corpo. Então, embora as fórmulas pareçam a mesma, aqui fala sobre substância e aqui fala sobre o corpo, ou o objeto. O peso específico, ele relaciona o peso do objeto com o seu volume. Mas qual a diferença de massa e peso? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, para calcularmos o peso específico, nós utilizamos essa fórmula aqui, onde o γ é o peso específico, o P é o peso do objeto, V é o volume do objeto. Mas o peso específico também pode ser calculado dessa forma, onde o μ é a massa específica e o g é a aceleração da gravidade. Agora vamos ver alguns exercícios de cálculo de massa específica, densidade e peso específico? Determine a densidade e a massa específica de um bloco de 100 gramas, então essa é a massa, e meio metro cúbico, é o volume, sabendo que ele é oco e o volume da parte vazia é 0,1 metro cúbico. Bom, se ele é oco, densidade e massa específica são diferentes. Então, como que a gente faz? A densidade é igual à massa do objeto dividido pelo seu volume total. Então, qual que é a massa? 100 gramas. E o volume? 0,5 metros cúbicos. 0,5 metros cúbicos. 100 dividido por meio dá 200. Então, 200 gramas por metro cúbico. Essa aqui é a densidade do objeto. E a massa específica? μ é igual a massa sobre o volume do bloco menos o volume vazio, que é aquele ali. Então, quanto que é a massa? 100 gramas. Sobre o volume do bloco é 0,5. 0,5. Menos 0,1, que é o volume da parte vazia, em metros cúbicos. Então, quanto que vai dar isso? 100 dividido por 0,4. Então, 100 dividido por 0,4, que vai dar 250 gramas por metro
cúbico. Essa aqui é a massa específica. Como ele é oco, a massa específica é maior do que a densidade. Qual a massa em quilogramas de um cubo de lado 10 centímetros fabricado com um material cuja massa específica é 7,8 gramas por centímetro cúbico? Bom, nós temos que a massa específica é a massa sobre o volume. Nós temos a massa específica? Sim, aqui. Temos o volume? Não. Nós temos a aresta, então o cubo está aqui. Aqui tem 10 centímetros, aqui tem 10 centímetros e aqui tem 10 centímetros. O volume do cubo é a área da base vezes a altura. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos. Maravilha! Só falta o valor da massa, então vamos calcular. O V pode vir para cá multiplicando, e eu vou inverter os lados. Então, a massa é μ vezes o volume. A massa do objeto é o μ, 7,8 gramas por centímetro cúbico. Vezes o volume, que é de 1000 centímetros cúbicos. Então, 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico com centímetro cúbico cancela. Então, a massa é de 7,8 vezes 1000, 7.800 gramas. Acabou o exercício? Não. Por quê? Porque ele pediu em quilogramas. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir por 1000. Então, a massa do objeto vai ser de 7,8 quilogramas. Agora sim, na unidade que ele pediu. Qual o peso específico de um objeto de 2 metros cúbicos maciço de massa igual a 800 kg, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Bom, o peso específico é o peso do objeto sobre o volume, mas nós não temos o peso. Para calcular o peso, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso, a massa é 800. E a gravidade é 10. Então, o peso é de 8.000 newton. Esse valor, sim, a gente pode pôr na fórmula. Então, vai ficar 8.000 dividido pelo volume, que é 2. Então, o peso específico vai ser 8.000 dividido por 2, 4.000 newton por metro cúbico. Viram que os exercícios são bem parecidos? Então bora praticar? Para não ter perigo de confundir uma grandeza com a outra, é praticando que a gente vai gravando melhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.